dizer que agora eu vou falar o que eu vivi na pele de tudo que eu já escutei aqui. Estou muito feliz pelo convite, Henrique, todo mundo. E dizer que minha tremedeira não é normal, eu estou nervosa mesmo. Eu não estou acostumada a falar em público, mas achei interessante vir dividir a experiência. Eu diagnostiquei a tuberculose em julho do ano passado, tive a alta em fevereiro desse ano, sou jornalista e resolvi colocar essa experiência dentro de um blog, porque na época que eu estava doente, foi uma maneira... Eu fiquei 3 meses em casa sem fazer nada, licença do trabalho, da pós, e aí, escrevendo, eu resolvi ir curando isso e entendendo o que estava acontecendo comigo. O blog é direcionado para minha avó, porque na época a gente decidiu que não ia contar para ela que eu estava doente. Ela tinha um trauminha, as pessoas mais velhas têm esse trauma da doença, porque ainda tem esse estigma e tal, e a gente resolveu não contar para ela. Então, o blog, na verdade, foi um caderno que eu fiz para ela, um diário, escrevendo tudo que eu estava sentindo, o que estava acontecendo. E agora, no final que tudo passou, eu achei importante dividir. Me perguntei muitas vezes se seria importante, mas a resposta do blog acabou me dizendo que realmente é importante, porque algumas pessoas já me escreveram dizendo que depois de lerem se sentiram mais fortalecidas para continuar o tratamento e dizer que iam ter tanto sucesso como eu tive. Então, pode passar. Eu sou jornalista, tenho 26 anos, moro no Rio, entre Copacabana e Campo Grande. Eu trabalho e estudo num lugar durante a semana e durante o final de semana eu vou para Campo Grande. Sou coordenadora de comunicação de uma ONG, sou ex-tísica, se é que existe essa característica. Agora eu sou blogueira e para falar também o que o professor já falou, que eu não sou HIV positiva, eu não sou diabética, eu não sou fumante, eu não sou alcoólatra, então eu me senti um peixe fora d'água quando eu vi numa realidade que não tinha nada a ver com a minha. Eu não me via nas estatísticas, eu não me via naquilo que eu resolvi pesquisar quando eu soube que eu estava doente. Então, eu coloquei algumas informações como jornalista, algumas coisas já estão defasadas aí, já foram falados muitos números, mas o que eu acho importante colocar aqui também é que a tuberculose era considerada o mal do século, e no Rio de Janeiro, nos primeiros 7 anos, isso é matéria do jornal Globo, mais de 100 mil casos no estado do Rio, maior incidência, tudo que a gente já falou. O que eu acho importante colocar para acrescentar o que já foi falado aqui é que, segundo essa ONG, Fórum Tuberculose, alguns desses números não são tão precisos, porque ainda existe um problema de notificação e eles têm uma estimativa de que pelo menos 1.000 pessoas morram anualmente da doença no estado do Rio de Janeiro. Pode passar. Então, falando um pouquinho também, quando o paciente é internado nesse hospital lá no Rio de Santa Maria, o custo para o governo é muito alto e isso não seria tão necessário se de cara a doença fosse diagnosticada no posto de saúde, não precisasse chegar ao hospital. Então, eu gastei do governo, pela estimativa dessa matéria do Jornal Globo, R$ 84,60, que foram os 6 meses de tratamento. Quem é internado, e o número é muito grande, eu já fui nesse hospital, a rede de saúde pública gasta R$500 milhão. Então é uma diferença muito grande, tanto para o paciente quanto para o Estado. E aí algumas pessoas estudiosas no assunto, elas falam muito sobre isso, que os governantes nunca deram muita importância à doença, porque era uma doença miserável, pobre, que está ligada à pobreza. E hoje se faz muito mais campanha para alertar sobre a AIDS do que propriamente para a tuberculose. E sem propaganda, a gente sabe que é o que acontece. As pessoas imaginam que isso já acabou, que não existe, e aí acham que estão gripadas, como eu achei, que era uma tosse que não parava, mas era gripe, e aquela dor no peito, aquele cansaço, aquela coisa. E jornalista, mas nunca passou pela minha cabeça de que eu estaria infectada pela doença. Então, o que eu acho mais importante falar para vocês hoje
é isso, que 70% dos médicos do mundo não sabem mais diagnosticar. Então, quando eu cheguei, eu vou contar a história de como eu diagnostiquei, mas quando eu cheguei na minha médica, que ela confirmou para mim que era tuberculose, ela falou exatamente para mim assim, que eu tive sorte, porque foi de cara, foi numa semana, eu consegui. Eu tive uma... Não foi, eu tirei o raio-x, não foi de cara que eu soube, mas não demorou tanto tempo como muita gente demora. E ela falou exatamente isso. Meu tratamento foi... Minha consulta era particular e ela falou, um médico da rede de saúde pública ainda pode desconfiar de uma tuberculose porque ele está mais acostumado a conviver com a doença. Um médico particular em Ipanema, como era o meu, nunca acha que isso vai chegar para ele. Então tem muita gente na zona sul do Rio, que é o meu caminho de transição, que vai tratar como pneumonia, como água na pleura, vai ficar meses ou anos tratando como uma coisa e a outra. Então isso também é ruim. Então foi o que ele falou. Quando chegar para vocês um caso desse, de tosse, todos os sintomas, desconfie 1, 2, 3, 4 vezes de que primeiro é tuberculose e depois passa para a próxima. Inclusive no dia que ela diagnosticou a minha, ela falou que naquela mesma semana mais 3 pessoas do mesmo perfil que eu, jovens da Zona Sul do Rio, também estavam com o mesmo problema. Então, uma coisa para vocês pensarem é que esse perfil começa a mudar também. Isso não é uma coisa... No Rio a gente vive muito misturado, então isso não é uma coisa que está longe de ninguém. Bom, o resto são números que já foram apresentados. Pode passar. E aí eu começo a falar do meu blog. Primeiro eu comecei a pensar sobre isso, sobre o mal da miséria. Eu li de cara quando eu fui pesquisar, porque a internet tem isso também, né? Quando eu tava com tuberculose, eu fui lá e botei, veio tudo. Primeiro de cara eu fiquei desesperada, né? Porque vem aquelas coisas, eu falei, o que vai acontecer? E aí de cara todo mundo encarava na mídia como o mal da miséria. E aí algumas pessoas no posto de saúde, como eu sou jornalista, eu gostava de conversar, de saber a história de cada um, das pessoas e tal. Muitas pessoas falavam isso, que sem comer é muito difícil de tomar o medicamento, né? O RIP, o esquema 1, 2, seja qual for. Que a sensação de tomar o medicamento sem comer dá muito enjoo e dá muita náusea. Eu sei porque acontecia comigo, que estava comendo de 2 em 2 horas, como o médico mandou, mas depois daquilo parecia que fazia um buraco. O antibiótico é realmente muito forte. Então imagina para quem não está com o organismo forrado e que possa dar dar uma qualidade de vida enquanto está fazendo tratamento. Então eu comecei a pensar sobre isso. Tem um texto no meu blog que eu falo sobre isso. Que eu tenho televisão, que eu tenho DVD, que eu tenho celular, que eu tenho livros, que eu tenho MP3, MP4, e ainda dizem que o que eu tenho é o mal da miséria. Então vai entender o que está se passando. E aí, só explicando o blog, eu realmente fiquei muito angustiada quando eu vi que aquilo ia mudar de alguma forma a minha vida, ia parar, eu ia ter que parar de estudar, parar de trabalhar, e não foi uma coisa assim, vou me organizar para tratar uma doença. Não, você é arrancado, porque você tem que isolar, e vamos fazer PCR, PPD, então aquilo foi muito estressante, assim, de cara. Pode passar. Aí, de cara, foi um momento bem difícil. Até porque começar a contar para as pessoas era complicado, porque eu ouvia muito isso. Mas tuberculose ainda existe? Mas como assim? Doença de alcoólatra? Doença de drogado? Onde é que você andou se metendo? Então, esse início foi complicado para fazer as pessoas entenderem que a gente anda de ônibus, que a gente anda na rua, que a gente vai à praia e ninguém está livre da tuberculose, já que ela está espalhada. Aí, para contar como é que foi a história do diagnóstico. Eu realmente estava tossindo há muito tempo, estava me sentindo muito fraca, mas eu achei que era uma falta de energia, assim, de cansaço, de estafa. E aí eu não entendi aquilo, assim, por mais que o final de semana eu decidisse ficar em casa do que sair, eu senti um cansaço absurdo. E eu lembro que a gente saía da pós, o pessoal da aula queria sair pro barzinho depois. Eu falei, como essas pessoas estão aguentando? 10 horas, eu não aguento mais, eu preciso deitar agora. E eu não conseguia entender por que eu tava naquele cansaço. Mas eu achei que era uma estafa de estar trabalhando e vai pra academia e depois vai pra pós.